Sim. Então, primeiramente agradecer o convite, tá? É uma honra estar participando, em intermédio do Edward, né, que comentou com vocês. Eu vou só compartilhar minha tela aqui, só um momento. Pronto. E aí, na verdade, pedi um pouco de desculpa também, porque, na verdade, o tema não é especificamente síndrome metabólica, tá? O tema está associado à medicina de produção, então a gente vai falar sobre monitoramento de das doenças de vaca, doenças metabólicas em vacas de alta produção. Todos enxergam? Sim ou não? Beleza, então. Eu vou só tirar minha cara aqui, tá? Minha câmera, porque como eu estou no interior, estou no CDP, é provável que, pela taxa de dados que a gente tem aqui, possa dar algum delay, então eu vou tirar a câmera para diminuir o pacote de dados, tá? Então, por que eu gosto de falar, ou melhor, por que é bom a gente falar sobre doenças metabólicas? E, principalmente, a gente vai abordar uma fase associada a período de transição, tá? Mas antes de saber o que é período de transição, é extremamente importante que vocês entendam, ou que visualizem, né? Vislumbrem, as fases metabólicas de uma vaca de alta produção, tá? Então, ela, durante um ano, especificamente 3 meses, ela vai ter o seu dia do parto, tá? Ela vai ter uma fase catabólica, onde ela vai perder peso, tá? Vai chegar a um determinado ponto onde vai haver um equilíbrio, posteriormente ela vai haver uma fase anabólica para em aproximadamente um ano a ela ter esse ciclo novamente, tá? Então, dentro de um sistema de produção excepcional, isso que vai acontecer em 13 meses, tá? Então, para vocês verem a exigência metabólica que esse animal é submetido, tá? Então, por conta disso, o período que talvez seja o mais crítico para essas vacas seria esse período aqui da periparturiente, né, que a gente chama de período de transição. E o que é o período de transição? Tá? O período de transição, na verdade, é quando, em grosso modo, é quando a vaca deixa de ser uma gestante não lactante e passa a ser uma lactante não gestante. Tá? Então, é compreendido entre as 3 primeiras semanas pré-parto e 3 semanas pós-parto, alguns autores consideram até 4 semanas pós-parto. E nesse período, gente, acontece mudanças que ocorrem por meio de mecanismos homeostáticos e homeorréticos. Tá? Talvez não seja um conceito tão comum para todos, tá? Eu vou falar o que é para vocês homeorrexia. Tá? A homeorrexia, elas são mudanças coordenadas no metabolismo a fim de suprir os novos estados fisiológicos, tá? E normalmente não vai sofrer influência da nutrição ou de fatores externos. Tá? Então, portanto, ela é responsável, a homeorrese, ela é responsável pela adaptação do animal a diferentes fases ao longo da sua vida. Então, na verdade, o processo de produção de leite tem uma homeorrese para isso, tá? Combater o processo infeccioso, há uma homeorrese para isso, tá? E, por sua vez, diferente de homeostase, tá? A homeostase, ela pode ser definida como a regulação de manter o equilíbrio metabólico nas diferentes condições nutricionais e ambientais, tá? Que aí tem um tripé associado ao equilíbrio hídrico, eletrolítico, ácido-base e a termorregulação. É interessante vocês entenderem que de 30% a 50% das vacas têm o seu metabolismo alterado, tá? E que tem esse metabolismo alterado, eles vão ter alguma doença infecciosa nesse período de transição. Por isso que esse período de transição ele é tão crítico, ele é tão importante, tá? E aí, o Leblanc, ele afirma que 75% das doenças da vaca leiteira, elas vão se concentrar
exatamente nesse período de transição, compreendido principalmente no primeiro mês de vida. Então, aí você sabe o que é o período de transição e você sabe a importância desse período de transição. E as mudanças, gente, elas são drásticas, tá? Associado a alterações no hormônio, tá? Que na verdade vão ser os orquestradores dessa mudança homeorética, tá? E aí, principalmente a nível de reprodução, há uma redução significativa, gradativa das concentrações de progesterona, enquanto há um aumento significativo e muitas vezes até brusco de estrógeno, tá? Isso é importante para esse processo. O estrógeno ele vai ter uma função bastante importante nesse período, que muitos pesquisadores atribuem às altas concentrações de estrógeno a redução do consumo voluntário de matéria seca, tá? Então, a mudança no metabolismo energético, tá? Esse animal, ele vai entrar, além da diminuição do consumo, ele vai ter uma demanda energética maior, necessitando de um maior de mobilização, já que tem redução de consumo, e vai necessitar um maior aporte nutricional. Tá? Adaptações no rumen. Exatamente nessa fase, a gente precisa preparar esse rumen para estar apto a absorver e produzir, né, a maior quantidade de ácidos graxos voláteis possível na lactação. Tá? Uma vez que o leite entra pela boca. Né? Eu sempre ouvi isso do meu pai, e depois que a gente faz nutrição, a gente entende o porquê que isso é tão verdade. Tá? Homeostase dos minerais, há uma mudança nessa homeostase. Tá? O metabolismo, principalmente do cálcio, ele é bem alterado, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, tá? Além dos aspectos imunológicos, já que já naturalmente a gente vai ter uma imunossupressão da parturiente. Tá? E além disso, é importante a gente frisar que o quê? Que a participação desses nutrientes no periparto, ele tem que ser equilibrada para manter a homeostase, tá? Redirecionar os nutrientes necessários tanto para a lactogênese quanto para a mantença. Do contrário, a gente vai ter distúrbios metabólicos, sim, tá? Associados à hipocalcemia, esteatose hepática, cetose. Vai haver paralelo também isso, uma diminuição da resposta imunológica, tá? E, finalmente, a ocorrência de doenças associadas a esses desequilíbrios, como deslocamento de hemomásia, retenção de placenta, mastite e metrite. Tá? E tem uma característica bem interessante, é que, invariavelmente, as doenças no período de transição, elas vão ocorrer em forma de cascata, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mais uma coisa que eu acabei de falar, e que é extremamente importante, está associado ao balanço energético. O que é balanço energético? Tá? Balanço energético é a diferença entre a energia consumida e a energia utilizada para a manutenção e produção desse animal. Tá? E quando a gente fala dos mamíferos, propriamente dito, a maior parte deles, eles vão apresentar um balanço energético negativo durante esse período de transição, tá? Onde a energia gasta é maior do que a energia consumida. E aí o animal ele vai precisar fazer o quê? Mobilizar as suas reservas corporais para suprir essas exigências. Mesmo que exista uma alimentação abundante de boa qualidade, tá? O ponto não é esse. A gente pode ter condições favoráveis, mas fisiologicamente vai acontecer esse balanço energético negativo. Só para vocês terem ideia, os requisitos nutricionais no final de gestação são aproximadamente 75% mais alto do que quando a gente compara aos requerimentos de manter esse animal não gestante. Tá? Aí vai haver um aumento da demanda de glicose e aminoácido, principalmente nos 2 últimos meses de gestação, tá? Que equivale aproximadamente, aí, segundo a NRC, a 3,5 litros de leite. Tá? Só que, pós-parto, acredite, tá? Esse balanço energético ele acentua ainda mais. Tá? Por quê? Porque para uma vaca produzir leite, ela demanda uma quantidade absurda de energia. E, paralelo a esse fato, lembre-se que eu falei que há uma
uma redução do consumo voluntário. Tá? Paralelo a esse fato, após o parto, o pico de produção ele vai ocorrer ali entre a 4ª e a 7ª semana, enquanto o pico de consumo ela só vai ocorrer a partir da 8ª semana e, a depender do caso, pode chegar até a 22ª semana depois do parto. Então, esse período, tá, no pós-parto vai ser um balanço energético, ou vai estar contemplado um balanço energético negativo bem acentuado. Tá? Isso de forma fisiológica, não tem que a gente mudar, não tem como a gente mudar. Tá? Então, esse é um quadro clássico, tá? Mostrando para vocês aqui a redução do consumo voluntário, tá? Isso, invariavelmente, isso vai ocorrer, tá? Ao mesmo tempo que ocorre a mobilização das reservas para suprir essa demanda energética, tá? Do modo geral, essa redução de matéria seca ela é em média de 30%, tá? No pré-parto. E lembre-se que as exigências nutricionais do feto elas estão aumentando devido à sua maior taxa de crescimento, tá? Mas o retorno a esse consumo normal, mais uma vez, no pós-parto, ela vai acontecer bem depois do pico de lactação, tá? E isso vai deixar o animal propenso à ocorrência de distúrbios metabólicos. E se essa vaca ela for especializada na produção de leite, esse distúrbio, essa alteração, ela é mais acentuada, ela é maior, tá? Então, o risco da vaca de alta produção, por ser extremamente especializada, aumenta a ocorrência de distúrbios metabólicos, tá? Então, primariamente, tá? O NEFA, que é esse aqui, tá? Que é a sigla em inglês para ácidos graxos não esterificados, ela é utilizada pelo organismo como fonte de energia, tá? Então, concomitante a esse processo, ele pode ser direcionado para, na verdade, ele é direcionado para a glândula mamária, para a composição da gordura do leite, tá? E o excedente é carreado ao fígado, para quê? Para ser oxidado, e a oxidação total, dióxido de carbono e água. Ele vai sofrer também uma oxidação parcial, que vai produzir corpos cetônicos, e ele pode ser também reesterificados e retornando à formação de triacilglicerídeos, tá? Então, um ponto bem interessante para mostrar a vocês quanto que o balanço energético negativo ele é preponderante, quanto maior o balanço energético negativo, maior a mobilização de reservas. E aí, o CAMSCAM, em 2013, de colaboradores, eles fizeram a seguinte correlação, tá? Eles observaram que em vacas que pedem mais de meio ponto de score corporal no pós-parto, tem uma maior produção de citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, e isso faz com que haja um prolongamento na persistência de infecção, de inflamação no útero nessas vacas, tá? Mostrando para vocês que quanto maior o balanço energético negativo, maior a possibilidade da ocorrência dessas doenças metabólicas no pós-parto, tá? E como eu falei para vocês, tá? Há uma necessidade energética grande, tá? Comparativamente no pré-parto, sim. Mas percebam que para a produção de 25 quilos de colostro, tá? A vaca ela sai de 14 megacalorias no dia do parto, no pós-parto imediato, para a produção desse colostro, essas necessidades energéticas elas dobram, tá? Então, nutricionais líquidas e de proteína metabolizados, elas aumentam substancialmente. E aí tem alguns dados bem interessantes que afirmam que as energias, tanto líquida e proteína metabolizada, aumentam entre 26% e 25%, respectivamente, após 4 dias do parto, tá? Mostrando que, de fato, a necessidade energética desse animal ele aumenta exponencialmente. E, além disso, as exigências dessa glândula mamária para a produção de leite, elas vão consumir cerca de 97% dessa energia líquida e 83% dessa proteína metabolizada proveniente da dieta, tá? Deixando pouquíssimas sobras para se manter a vida do animal associada à exigência e manutenção desse animal, tá? Então,
Como o animal ele não consegue suprir essas exigências apenas com o consumo de alimentos, porque lembre mais uma vez, o pico de lactação ele não coincide com o pico de consumo, ele só vem algumas semanas depois. Então, para conseguir suprir essas exigências, que é o que o animal faz, mobilização das reservas corporais, vai aumentar a lipólise e, como consequência, aumentar as concentrações de NEFA, dos ácidos graxos livres não esterificados no sangue. Tá? A regulação endócrina, estabelecido pela homeorexia, né, está associada justamente a essa mobilização, ela tem como função produzir leite. Então, vacas que tenham uma maior produção de leite, elas vão ter uma maior mobilização, e aí, por esse mesmo motivo, eles são mais susceptíveis às doenças metabólicas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, essa regulação endócrina, como é que ela acontece? Tá? Elas vão atuar, sobretudo, para aumentar essa mobilização tecidual, mobilização de reservas para compensar esse balanço energético negativo. Tá? Durante o parto, há uma grande quantidade de liberação de catecolaminas, tá? Principalmente a epinefrina e noradrenalina, e norepinefrina, que vai fazer também com que haja um aumento da atividade do sistema simpático, que vai também, por sua vez, estimular a lipólise do tecido adiposo. Mais um ponto que vai fazer com que haja uma maior mobilização. É interessante que nas épocas de ovoprodução tem um ponto bem interessante associado aqui ao hormônio do crescimento e a IGF-1, que é o hormônio semelhante à insulina 1. Tá? Ocorre um desacoplamento desse eixo somatotrópico. Tá? Então, mesmo com o aumento das concentrações do hormônio de crescimento, tá? E queda dos níveis de hormônio semelhante à insulina 1, há uma constante produção do hormônio de crescimento, tá? Que vai fazer com que haja estímulos lipolíticos, ou seja, maior mobilização. Tá? E aí, paralelo a isso, vai ter uma resposta lipogênica da insulina, que vai inibir a captura da glicose pelos adipócitos. Então, mais uma vez, favorecendo a mobilização das reservas. E muitas das vacas, gente, pela questão relacionada ao periparto, ao balanço energético negativo, vão ter quadros de hipoinsulinemia, tá? Que é associado à diminuição da insulina. Não só a diminuição da concentração pelo estado de balanço energético negativo, mas também podendo apresentar resistência à insulina. Isso faz com que toda a glicose seja disponibilizada, seja direcionada para a glândula mamária, para a produção de leite e no pré-parto associado à nutrição do feto. Tá? Isso faz com que as outras células, no modo geral, acabem utilizando como substrato corpos cetônicos, tá? Que está associado aos ácidos graxos. Então, por sua vez, nesse momento de periparto, vai haver baixas concentrações de insulina, altas concentrações de glucagon, e aí vai haver um predomínio do metabolismo de glicose associado à gliconeogênese e à glicogenólise. Tá? Tudo isso associado, favorecendo essa mobilização de reservas associado ao balanço energético negativo. Porém, contudo, tá? Esse não é só um problema. Tá? Existem inúmeros fatores que vão fazer com que esse balanço energético negativo possa ser aumentado. Tá? Que fatores são esses? Fatores estressantes. Tá? Então, esses fatores eles devem ser o máximo possível evitados, ou pelo menos avaliados e monitorados, para quê? Para a gente minimizar esse balanço energético negativo. Tá? Então, alguns exemplos que a gente pode citar está associado a quantidade de disponibilidade de alimento, tá? O conforto das instalações, no modo geral, as condições ambientais, presença de ectoparasitas, composição e forma de fornecimento da dieta pré e pós-parto, isso pode interferir bastante na ocorrência do balanço, né? No aumento da ocorrência do balanço energético negativo.
Tamanho do coxo, que vai favorecer animais que têm uma pressão de coxo alta, favorece competição, diminuindo o consumo, na ordem de lactação, duração do período seco, quanto maior o período seco, maior o score corporal desse animal, e acaba por ser um score maior, acima de 4, ou próximo a 4, ele tende a mobilizar mais reservas, né? Aumento da frequência de ordenha, administração exógena de somatotropina, além de doenças infecciosas e metabólicas, que vão fazer com que haja diminuição do apetite, e aí aumentando o balanço energético negativo e favorecendo uma redução na resposta imunológica. Tá? Então, tudo isso aí vai favorecer a ocorrência das doenças metabólicas. Por quê? Porque vai aumentar o balanço energético negativo. Tá? Então, quanto maior o bem, maior o risco para essas doenças metabólicas. Tá? Então, o que acontece? No momento do parto, tá? O parto, gente, é literalmente um parto, mas não envolve só isso, tá? Ele está associado, aqui no período de transição, um rápido crescimento fetal, tá? Antes disso, a secagem da vaca, a evolução da glândula mamária, o aumento da demanda energética, proteica, de vitaminas, macro e microminerais, alterações endócrinas associadas à redução da progesterona, aumento do estrógeno, aumento do cortisol, aumento da prolactina, lactogênio placentário. Isso aqui vai combinar também uma imunossupressão. Após o parto, esse animal ele vai passar por processo de um estresse oxidativo muito grande associado à evolução uterina, tá? Além das adaptações à microbiota do rumen e alterações minerais, sobretudo na homeostase do cálcio, mas também o potássio, o magnésio e o cálcio, fósforo, magnésio e potássio, principalmente eles vão estar extremamente alterados. Tá? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente busca, isso aqui acontece fisiologicamente, tá? Não tem como a gente mudar. Isso aqui vai ocorrer invariavelmente nas vacas de autoprodução. Tá? Então, o que o veterinário, técnico na propriedade, tem que fazer é buscar estratégias que ajudem a gerenciar esse balanço energético negativo, tá? Bem como as concentrações plasmáticas de nefa e beta-hidroxibutirato, tá? Durante todo o período de transição. E aí, a gente já chega, vocês já conseguem a entender o porquê. Porque quanto maior o balanço energético negativo, tá? Maior ou pior é a resposta imune, porque maior são a liberação de substâncias e pré-inflamatórias. Tá? Então, o que a gente busca, na verdade, é exatamente minimizar ou otimizar as interações, tá? Problema com estresse, problema com superlotação, nesse momento, para evitar maiores problemas durante essa fase de lactação. Tá? Então, quais são as doenças que são motivadas pela operação do parto? Tá? A gente vai comentar sobre elas, mas o que eu quero que vocês entendam é que essas doenças elas vão refletir a incapacidade da vaca se adaptar às alterações metabólicas. Tá? Uma vez que a produção de leite vai gerar grande demanda de nutrientes, que não pode ser suprida pela ingestão de alimentos. Tá? E aí, esse animal ele vai, obrigatoriamente, necessitar de uma mobilização das reservas corporais. Tá? Além disso, e aí o manejo ele é bem crucial nisso, tá? Quando a gente tem mudanças alimentares repentinas, abruptas, tá? Isso vai fazer com que haja alterações nesse processo, uma dificuldade na manutenção da homeostase desse processo. Tá? Então, faz necessário que, de fato, a vaca ela se adapte, faça uma adaptação nessa dieta,
com maior densidade energética, tá? Lá no pré-parto. E aí, também, outros pontos associados à dieta aniônica para favorecer a normocalcemia, tá? E assim, também, influir positivamente na eficácia do sistema imune durante esse período, tá? Então, quanto maiores os desafios durante a vaca de produção, maior a intensidade dos problemas, porque maior vai ser o balanço energético negativo. E aí as principais doenças associadas a esse período estão associadas à hipocalcemia, tá? Com manifestação imediata, cetose, retenção de placenta, metrite, deslocamento de abomaso, úlcera de abomaso, mastite e acidose ruminal crônica latente, que a gente chama carinhosamente de SARA, tá? Manifestações mais tardias associadas à laminite, reticuloperitonite traumática, tá? E as crônicas, que podem se manifestar no período de transição, por conta da imunossupressão, a paratuberculose, a salmonelose e mastite contagiosa, tá? Então, todo esse processo, gente, a ocorrência de doença no período peripártico, ele vai depender de inúmeros fatores, tá? O animal, tá? Quanto maior a produção desse animal, a produção individual desse animal, maior o risco de doenças metabólicas, tá? Os fatores de risco associados ao manejo, à dieta, ao ambiente que esse animal é criado, tá? Isso tudo vai favorecer a ocorrência das doenças. E aí, de cara, as que estão diretamente ligadas com esse período, tá? No pré-parto, síndrome do fígado gordo, tá? Hipocalcemia, acidose ruminal crônica latente, retenção de placenta, metrite, deslocamento de abomaso, cetose e ainda complexo ruminite, abscesso hepático, tá? São essas doenças que vão acabar ocorrendo com grande frequência. E como eu falei para vocês, o grande problema delas está associado ao efeito cascata que elas ocorrem, tá? Só para vocês verem que aqui, esses pontos aqui, ó, eles vão ocorrer naturalmente. Diminuição de ingestão de matéria seca, tá? Vai haver, por conta disso, uma deficiência de minerais, vitaminas, antioxidantes, tá? E aí, se isso aqui, tá, juntamente com adaptação mal feita, isso pode gerar, tá? Diminuição de matéria seca, aumento do balanço energético negativo, tá? Deficiência de minerais e vitaminas, imunossupressão, tá? Dietas catiônicas pré-parto com alta quantidade de cátions, vai favorecer a hipocalcemia, tá? De fibras efetivas insuficientes, tá? Com FDI menor, pode favorecer a ocorrência de acidose ruminal crônica latente, assim como pode favorecer o quadro de deslocamento de abomaso. Por sua vez, um negócio bem interessante, olha o que a hipocalcemia pode levar também a diminuição de ingestão de matéria seca, consequentemente aumentar o balanço energético negativo, favorecer a ocorrência de síndrome do fígado gordo, levar a quadros de imunossupressão, levar a quadros de mastite, febre do leite, deslocamento de abomaso, retenção de placenta, tá? E assim, outras doenças favorecendo a ocorrência de outras. De um modo muito simples, tá? Essas doenças elas acabam ocorrendo em cascata, onde o aparecimento de uma doença inicial vai favorecer o aparecimento de outra, tá? Eu sei que esse slide não é muito didático, mas na verdade o período de transição também não é didático, tá? Então, só para vocês terem ideia, reafirmando que Leblanc comentou, né, que 75% das doenças das vacas adultas vão ocorrer nesse período de transição. Mostrando aqui um estudo de 99 de Van Dorp, tá? Onde ele associou a ocorrência dessas alterações, tá? Edema, hipocalcemia, cetose, deslocamento de abomaso, retenção de placenta, metrite, cisto ovariano, mastite e laminite, durante os dias em lactação, aqui de 0 a 30, de 31 a 150 dias e 151 a 65. Percebam que a maior frequência de doenças vai estar aqui, ó, presente no quadro de 0 a 30 dias, que está contido o período de transição. Somente cisto ovariano, tá? Que a gente vai ter um aumento entre 31 e 150 dias de lactação. Mas a maioria dos outros
enfermidades, essas doenças vão ter a sua apresentação clínica aqui, localizada, frequente, e mostrando aqui para vocês no período de transição, no período pré-parto. E aí um estudo bem semelhante, tá? Já com o Santos, orientado do risco, mostrando exatamente isso, que nesse período de transição, tá? Até 60 dias pós-parto, o percentual de vacas saudáveis está em torno de 58%, e aqui o percentual de animais que tiveram algum episódio de doença, um ou mais, está associado próximo aos 48%, e são dados muito semelhantes com o de 99, tá? Então, 48%, aqui 47%, aqui de 1999, aqui de 2010, tá? Então, mostrando para vocês com um intervalo de praticamente 10 anos, tá? E um número expressivo de animais, mostrando que, de fato, esse período ele vai ser o período onde mais vai acumular as doenças nas vacas adultas, tá? Então, associado principalmente a síndrome do fígado gordo, cetose, tá? Isso é tão complicado, gente, que 51% das vacas de alta produção, 54% das vacas de alta produção, eles têm algum grau de esteatose hepática, tá? Durante esse período de transição. Se esse animal estiver gordo, claro, isso vai aumentar exponencialmente. Vacas com síndrome do fígado gordo, elas são mais propensas a desenvolver cetose, tá? A não adaptação desses animais à dieta mais energética, tá? Favorece o ocorrecimento, a ocorrência de SARA, acidose ruminal crônica latente, consequentemente complexo ruminite e abscesso hepático, além de laminite, e aqui um quadro de síndrome da veia cava caudal, tá? Além da redução do pH, né, esse animal mantido numa acidose metabólica, períodos mais prolongados, ela diminui a resposta, atividade dos macrófagos e linfócitos, fazendo com que haja um aumento das doenças infecciosas, tá? Aí, talvez, algo seria a vedete, né? Associada às doenças do período de transição, talvez que vocês mais conheçam, está associada à hipocalcemia, né? E junto com ela vem a imunossupressão, a retenção do cálcio, retenção de placenta e deslocamento de abomaso, que estão diretamente associados à ocorrência da hipocalcemia, tanto seja ela clínica quanto da forma subclínica, tá? Então, e outra doença está associada a estresse calórico, que aí vai favorecer todas as outras. Então, é importante aqui, só para frisar para vocês, que conforto e bem-estar animal, ele tem que estar aliado à produtividade, tá? Hoje a gente sabe que o principal fator limitante da produção não é a nutrição, não é a genética, e sim o conforto que esses animais eles vão ter dentro do sistema de produção. Então, de um modo geral, bem claro, tá? Eu quero mostrar para vocês que as doenças elas vão causar, sim, um impacto negativo sobre a produtividade animal, tá? E o prejuízo ele pode ser ainda maior se elas acontecem no início da lactação. Por quê? Porque vai comprometer toda uma lactação. Como eles ocorrem em cascata, tá? A ocorrência deles vai gerar sempre a ocorrência de um e de outro, tá? E as perdas, tá? Econômicas associadas a essas doenças, tá? Elas vão estar associadas principalmente ao custo diagnóstico, tratamento, tá? Assim como a perda de produtividade e das doenças, o descarte involuntário que essas doenças podem causar no rebanho. E mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei para vocês com relação a efeito cascata, tá? Vacas que têm síndrome do fígado gordo, elas têm uma alta associação positiva à ocorrência de deslocamento de abomaso, ou seja, animais com altas concentrações de ácidos graxos livres não esterificados no sangue, elas são altamente propensas a deslocamento de abomaso, tá? A apresentar quadros maiores de imunossupressão, apresentar cetose, apresentar laminite, mastite, metrite, hipocalcemia e retenção de placenta, mostrando para vocês aquele efeito cascata, tá?
Então, eu gosto de falar sobre isso, que eu acho bem interessante, o tanto que acaba que a hipocalcemia pode não ser mais, é uma das mais importantes, tá? Com relação às doenças metabólicas, mas sem dúvida nenhuma, talvez não seja que tenha maior impacto visual ao proprietário, não tanto como a síndrome do fígado gordo, mas é que todo veterinário fala a respeito de hipocalcemia, tá? A febre do leite, que a vaca deita no dia do parto e aí você oferece cálcio e essa vaca recupera, tá? Então, o que acontece? Por que acontece essa hipocalcemia, tá? Só para exemplificar, a produção de colostro, tá? Ela pode gerar uma demanda de 20 a 30 gramas de cálcio por dia em uma vaca de 600 quilos, tá? Isso se ela for normocalcêmica, então, ou seja, se ela tiver os níveis normais de cálcio, tá? Só que ela estando nesses níveis normais, ela vai estar aproximadamente 12 gramas de cálcio disponível nos compartimentos extracelulares. Então, a gente vai ter um déficit aí, tá? De pelo menos 8 gramas. E aí, onde é que vai ser? Onde é que vamos puxar esse cálcio, tá? Já que o cálcio circulante não está mais disponível, a gente vai ter que o organismo ele ativa o mecanismo compensatório, que é aí o principal associado à liberação do paratormônio e a mobilização do cálcio ósseo, tá? Só que a gente tem alguns problemas associados a essa mobilização óssea que estão associados à hipocalcemia. Daqui a pouco eu conto para vocês, tá? Quais são esses problemas, tá? Mas acredite que Goff ele afirma que a ineficiência desse paratormônio ele parece ser de fato o principal fator causador da hipocalcemia, tá? Então, só dando um spoiler, né? A ação desse paratormônio ele é dependente de duas coisas, do status ácido base e da concentração de magnésio sanguíneo. E aí vocês vão entender o porquê que as vacas de alta produção elas vão ter esse problema com a hipocalcemia, tá? Tem o trabalho do Souza, que ele mostra que em torno de 74% das vacas de alta produção eles vão ter algum grau de hipocalcemia, tá? Então, para você ver que é, de fato, um problema muito grave, muito sério dentro da medicina de produção. Então, uma hipocalcemia, só para vocês terem ideia, só um fluxograma bem interessante, tá? Ele vai propiciar fechamento de tetos incompletos do esfíncter, tá? Vai diminuir a contração lisa, que aí vai afetar a motilidade uterina, afetar a motilidade transgastrointestinal, vai diminuir a imunidade e, como consequência, a gente tem inúmeras doenças. Ou seja, uma hipocalcemia pode gerar deslocamento de hemomaso, pode acentuar os quadros de cetose, pode causar problemas reprodutivos graves associados à retenção de placenta, tá? A metrite e, consequentemente, danos à infertilidade, causando redução da produção leiteira, causando redução da produtividade, tá? E aí, para vocês verem quanto que afeta a imunidade, tá? Animais que têm uma hipocalcemia, eles vão ter uma maior liberação de cortisol e altas concentrações de cortisol estão associados a uma imunossupressão. Outro ponto bem interessante, tá? Esse quadro aqui bem interessante. Vacas com hipocalcemia, elas são 9 vezes mais propensas à cetose, 3 vezes mais a deslocamento de hemomaso, 3 vezes mais a retenção de placenta, 8 vezes mais a mastite contagiosa, tá? Não necessariamente a mastite ambiental, porque a mastite ambiental são 9%. Aqui afetando diretamente o sistema imune, tá? E aqui associado à não contração do esfíncter. Animais com hipocalcemia são mais propensos a distorcias e, consequentemente, a distúrbios reprodutivos. E aí, talvez os maiores entraves dentro da produção de leite está associado a problemas de locomotor, problemas de reprodução e mastite, tá? E aí, tudo aqui envolvido também com as doenças metabólicas. Então, só para vocês terem ideia, noção, quais são os custos, né? A gente tem alguns trabalhos brasileiros, tá? Só da Laminite aqui, que é do Souza 2005, tá? Mostrando, quando a gente leva em consideração o custo com tratamento, o custo com
com a mão de obra especializada, o custo com as perdas produtivas e reprodutivas, cetose a gente tem um custo em torno de $145, tá? Hipocalcemia, $333, retenção de placenta, $285, deslocamento de abomaso, $340 e $227 na laminite. Isso por animal alojado no sistema, tá? Então, muitas vezes, a ocorrência dessa doença, ou se essa doença ela não tiver de forma controlada, monitorada no seu rebanho, isso vai inviabilizar a produção e a continuidade na atividade econômica. Tá? Trabalho bem interessante do Santos, mostrando isso aqui, gente. Ó, vacas com retenção de placenta e vacas com deslocamento de abomaso, e aqui a produção de leite, mostrando algo que é extremamente óbvio, tá? Vacas sadias, elas produzem mais leite e apresentam maior eficiência reprodutiva, tá? Então, sabendo do impacto, sabendo da importância das doenças metabólicas, é extremamente importante a gente ter ou desenvolver ferramentas dentro do sistema das propriedades. Para quê? Para que a gente consiga monitorar, controlar, tá? E com o monitoramento identificar os fatores de risco e removê-los ou amenizá-los dentro do sistema. Para quê? Para a gente evitar essas perdas que são absurdas, tá? Tem um trabalho, esqueci o nome do autor agora, depois eu lembro, eu mando para vocês. Vacas doentes, eles acabam produzindo cerca de 15 quilos de leite a menos do que as vacas sadias, tá? Isso em média, tá? E aí é bem interessante que nesse trabalho ele fez o seguinte, ele observou que as produções de leite, eles apresentavam quedas significativas 6, 7 e 5 dias antes do diagnóstico de cetose, deslocamento de abomaso e de desordens digestivas, respectivamente, tá? Então, isso mostra que com o monitoramento a gente consegue, de uma forma bem clara, detectar precocemente essas doenças, tá? E aí a gente consegue identificar esse animal precocemente, tratá-lo precocemente e torcer para que ele não tenha tantas perdas de produção quando comparado ao diagnóstico tardio, tá? Então, obviamente, gente, que as doenças, elas vão, na forma clínica, de fato, elas vão representar perdas consideráveis, tá? Só que, no entanto, o que a gente observa a campo é que essas doenças, elas vão ocorrer, principalmente quando falando de origem metabólica, tá? Sobretudo na sua forma subclínica, tá? Difíceis de ser detectadas sem um exame específico, tá? E aí, a produtividade, sem que o proprietário ou tratador tome noção, chega a ser de 10% a 30%, tá? E aí, se não tiver um técnico bem treinado, a gente não consegue identificar com clareza qual o problema. E aí vai diminuir a produtividade, tá? E aí, muitas vezes, inviabilizando essa produtividade, tá? Então, só para vocês terem ideia, o quanto que é importante esse monitoramento, o Sepúlveda-Varas, em 2005, ele fez um trabalho bem interessante, né, com colaboradores, onde ele observou que há aumento a cada 0,3 ponto nas concentrações de beta-hidroxibutirato na primeira semana pós-parto, aumenta o risco da ocorrência de metrite em quase 2 vezes, 1,95, tá? Reforçando, de fato, tá? A relação entre o balanço genético negativo e a ocorrência de doenças, tá? Só para vocês terem ideia de um dos pontos. Então, vamos lá. O que a gente vai avaliar? Tá? Quais são os parâmetros a ser avaliados? O que a gente deve buscar para monitorar esse período de transição? Tá? O mais indicado, associado ao balanço genético negativo, está associado ao NEFA no pré-parto, tá? Os ácidos graxos livres não esterificados, ou o beta-hidroxibutirato no pós-parto. Tá? Estes são indicadores úteis, né,
na avaliação da capacidade dessa vaca lidar com os desafios metabólicos no período de transição. Tá? E isso vai medir de uma forma muito clara, tá? A capacidade desse animal de mobilizar e oxidar esses ácidos graxos, tá? E, consequentemente, refletir o sucesso da adaptação ao balanço energético negativo neste período. Tá? Existem outros pontos associados à dosagem de proteína, nitrogênio por eco sanguíneo, creatina, proteína plasmática, albumina, ou proteína total, associado ao quê? A níveis de hidratação desse animal. Tá? Função hepática também são interessantes. Tá? Então, GT, ST, SDH, bilirrubina total, colesterol. Por quê? Porque um fígado que ele tem um grau de esteatose elevado, ele vai ter uma diminuição da sua atividade enzimática, tá? Ou melhor, na sua capacidade de metabolismo. E aí, alguns dos parâmetros associados à viabilidade hepática podem estar aumentados. Tá? Dosagem de macrominerais, sem dúvida, mais importante aí o cálcio, a gente vai comentar lá na frente. O magnésio também, mas muito também por conta do cálcio. Tá? Avaliação das concentrações de vitaminas e microminerais também, principalmente quando a gente pensa com relação à resposta do sistema imune. É outro ponto bem importante, bem interessante. Tá? E aí, um outro ponto bem interessante também está associado à composição do leite. Tá? Isso é bem interessante porque quando você tem na composição do leite ácidos graxos com 18 carbonos, tá? Isso está associado a maior mobilização. Tá? Então, mobilização dos adipócitos. Então, quanto maior a mobilização, maior as concentrações de ácidos graxos C18-1, né? Que é o cisoleico. Tá? Então, está associado a esse quadro. Então, a composição do leite pode ser uma forma de monitoramento também. E aí, o pH urinário, principalmente quando a gente fala aqui a nível de período pré-parto, avaliação se está ou não ocorrendo a funcionalidade da dieta aniônica. Tá? Quanto tempo eu tenho, gente? Eu posso falar até acabar. Beleza. É porque eu falo demais, desculpa. Então, quais são as amostras que a gente deve colher? Quais são os animais que a gente deve utilizar, tá? Para colher aquilo que a gente comentou. Primeiro, a gente pode fazer amostras individuais, tá? Então, de cada categoria, a gente vai colher de 7 a 12 animais, tá? Ou fazer um pool de amostra se houver limitações de custos, tá? Então, de 10 a 20 indivíduos, tá? Então, a gente vai colher entre 0,1 a 0,5 ml por indivíduo e aí vai fazer um pool amostral. Tá? Quais são as categorias? Primeiro, vacas recém-secas, de 10 a 30 dias após a secagem, vacas no pré-parto, de 3 a 21 dias antes do parto, e vacas recém-paridas, de 3 a 21 dias pós-parto. E em cada uma dessas categorias é extremamente importante a gente dividir vacas de primeira cria de multíparas, tá? Por quê? Porque as vacas multíparas, elas têm os problemas metabólicos mais evidenciados, tá? Por quê? Porque a produção de leite é maior. Se a produção de leite é maior, a gente vai ter maiores problemas metabólicos nas vacas multíparas. No entanto, as vacas primíparas, lembrem-se que elas estão ainda em crescimento. Então, a gente tem que avaliar se realmente o balanço energético negativo não está acentuado por falhas de manejo. Como, por exemplo, a gente colocar no mesmo piquete de maternidade vacas multíparas e primíparas, e aí vocês vão ver um vídeo bem legalzinho ali, mostrando por que a gente não deve fazer isso. Tá? No pré-parto, o que a gente vai monitorar? Comportamento, o score corporal, tá? O score em manqueira, o Uber, tá? Consumo de alimentos, a limpeza corporal. E a limpeza corporal, gente, é interessante porque ela está intimamente ligada com o conforto, tá?
Não parece, mas acredite, isso aqui é um piquete de maternidade, tá? Então as vacas vêm para aqui para esperar o parto, tá? E não pense que isso é uma situação exótica, tá? Isso aqui, na verdade, é muito comum, infelizmente. Avaliação por funcionários treinados, tá? Do sintoma de parto. Uma vez que esse animal ele iniciar o parto, a gente tem que saber a hora de intervir o mais rapidamente possível. Avaliação do pH urinário desses animais, tá? E aí, observar vacinações e os próprios sinais de parto, acompanhar o parto em si. Esses são parâmetros que a gente tem que avaliar nessa fase do pré-parto, tá? Ainda no pré-parto, é interessante, gente, que haja o aparo funcional, tá? E avaliação das prevalências das lesões, das afecções podais. Então, o melhor momento para se fazer isso é no momento da secagem dessas vacas, tá? Para quem não sabe o que é secagem de uma vaca, é tirar ela da linha de produção, tá? Então, normalmente, na maioria das propriedades, essa secagem da vaca ocorre em 60 dias antes da previsão do parto, né? Então, mas pode ocorrer também em relação à produtividade desse animal. Normalmente, abaixo de 8 litros de leite, 8 kg de leite, não é recomendado ficar na linha de ordem. Então, seca a vaca. Então, a glândula mamária, a gente faz o antibiótico intramamário para a vaca seca e põe ela em um piquete que normalmente as condições sanitárias desse piquete são melhores, porque vai ser uma fase que o animal não vai estar produzindo. Então, o custo da alimentação não se justifica. Então, normalmente não é uma dieta rica em energética, na verdade é uma dieta rica em volumoso, onde os animais eles vão para o piquete, e aí a condição de resolução das afecções podais que elas levaram durante toda a lactação, elas vão ser melhores recuperadas, tem uma recuperação melhor já no piquete associado a essa condição, tá? Então, um dos pontos que a gente faz é isso aí. Tá? Relações com associado ao estresse térmico. Então, sim, embora seja absurdo, tá? Vacas secas e novilhas são das categorias mais negligenciadas no sistema de produção. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai ter situações como essa, onde o estresse calórico, eu mostrei lá para vocês, que vai aumentar o balanço energético negativo. E aí, consequentemente, tá? E aí, gente, numa pressão de coxo maior, tá? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Observe que as vacas maiores elas vão acabando expulsando as novilhas, porque para selecionar, para comer mais, tá? Então, é bem interessante isso aí, tá? Então, e isso, gente, vai ocorrer invariavelmente a pancada, a primeira pancada, sai daqui. Tá? Ela é tão insistente que ela volta, vocês vão ver. Já bateu em outra, né? Porque não pode tomar pancada sozinho, vai bater em outra, ela ainda tenta voltar para comer e apanha novamente, tá? Com a intimidade. Então, situações onde você tem a criação de novilhas e vacas juntas, tá? Vai favorecer o consumo das vacas, tá? Multíparas, fazendo com que esses animais engordem mais, tá? E as vacas novilhas, elas vão perder peso. E aí, consequentemente, para as doenças metabólicas, uma das coisas que a gente tem é que 10 minutos no coxo, a menos na primeira semana pré-parto, aumenta em cerca de 2 vezes o risco de cetose subclínica. E 1 kg de matéria seca a menos na primeira semana por dia, na primeira semana pós-parto, aumentam em 2,2 o risco de cetose subclínica lá no pós-parto. Então, esse conforto, tá? A maximização da dieta, apesar do consumo voluntário ser diminuído, quanto maior amplitude para o que ela comia, o que ela passa a comer, maior
o balanço energético negativo, maiores os riscos das doenças metabólicas. Tá? Então, só para vocês terem ideia, qual que vacas gordas vão acometer, tá? Vacas gordas, elas vão ter um índice de cetose clínica em torno de 20%, tá? E 80% de cetose subclínica, ou seja, para a vaca gorda não tem solução. Ela vai ter problema metabólico, tá? É aí que ela tem o score moderado. A gente vai ter em torno de 10% quadro de cetoses clínicas e em torno de 40% de cetose subclínica. Mostrando para vocês que vacas de alta produção a gente controla, a gente monitora, mas a gente não evita, tá? Não tem como a gente evitar, tá? Dietas aniônicas, tá? Então, a principal forma de prevenção da hipocalcemia, de fato, é o fornecimento de dietas aniônicas. O que acontece? Vai haver uma maior quantidade de ânions na dieta, com sais de enxofre, cloreto, tá? Do que o de cálcio, do que de potássio e sódio, perdão. E aí o que vai acontecer? Para se manter ou para se buscar a eletroneutralidade, tá? Já que tem muitos ânions, o organismo ele vai reter um cátion, tá? E aí o de maior disponibilidade acaba sendo o íon H+, tá? Só que esse íon H+, ele vai fazer com que haja uma acidose metabólica, tá? Muitas vezes compensada. Então, o pH da dieta aniônica, ele vai ficar ali em torno de 7,35. E para compensar isso, ou para tentar regular isso, o que vai ocorrer é que há uma acidúria, tá? Então, isso a gente consegue monitorar através do pH urinário desses animais, tá? Só para vocês verem a eficiência da dieta aniônica, tá? Aqui mostrando para vocês com dietas aniônicas há uma maior concentração de cálcio e um menor risco para a ocorrência da hipocalcemia, tá? Enquanto dietas ricas em cátions, tá? Aqui mais, os riscos da ocorrência de diminuição das concentrações de cálcio no meio do parto são muito grandes, tá? Então, por que isso acontece? Tá? Por que na verdade isso acontece? Se a gente vai ter dois motivos pelo qual a hipocalcemia a gente vai conseguir controlar ela de uma forma bem legal. Tá? Primeiro, associado a um pH mais baixo, um pH sanguíneo mais baixo. Isso favorece a ação do paratormônio. Tá? Então, o paratormônio, a conformação quaternária dessa proteína, ela é melhor em pH um pouco mais ácido, em torno de 7,35. Tá? Ao mesmo tempo que o animal ele não vai fazer com que haja uma constante mobilização do cálcio, tá? Por conta dessa dieta aniônica. Então, no dia que ele necessitar desse cálcio, tá? O paratormônio, entre aspas, a paratireoide não vai estar preguiçosa, então ela já vai estar constantemente atuante e aí vai favorecer esse resgate desse cálcio ósseo, tá? Então, mostrando as consequências do cálcio, tá? Da hipocalcemia. Isso aqui mostrando, um trabalho bem interessante, mostrando que a ocorrência de fato da hipocalcemia tem relação direta com a ocorrência de mastite, mostrando para vocês que vacas que têm uma maior concentração de cálcio tiveram um menor percentual de ocorrência de mastite quando a gente compara com vacas que tiveram cálcio baixo. Então, a gente tem uma relação entre hipocalcemia e mastite, da mesma forma que isso teve um P, uma significância, tá? Bem relevante, tá? De 0,0001, ou seja, mais de 99% de significância, mostrando para vocês que, de fato, há uma correlação entre hipocalcemia e a ocorrência da mastite. Professor, oi. Desculpa interromper, mas é só para avisar em relação ao tempo que o senhor tinha pedido para avisar. Falta quantos minutos? Acabou, né?
Deixa eu concluir aqui rapidinho, então. Tá? Eu prometo que eu vou tentar falar em 3 minutos. Não, avisei só para você Tá. conseguir concluir mesmo. 3 minutos. Então, vamos lá. Pós-parto, que a gente vai avaliar o comportamento, história corporal, consumo de alimentos, produção de leite, composição e a sua composição, tá? Aquilo que a gente comentou. Temperatura retal, status de hidratação, características das fezes, corrimento vaginal e pesquisa de corpos cetônicos, tá? Então, hidratação é importante. É importante a gente avaliar. Um trabalho bem interessante que foi do Hélio, mostrando que vacas no pós-parto imediato, tá? Eles vão ter uma alcalose metabólica pela redução das concentrações de cloreto, tá? E isso é extremamente importante, por quê? Porque animais no pós-parto, eles vão ter uma alcalose ruminal, ou uma alcalose metabólica. E isso vai diminuir a eficiência do paratormônio, tá? Então, uma estratégia interessante é a utilização de drench, tá? E aí a gente toma muito cuidado sempre quando vai mostrar essas fotos, tá? Isso é a composição do soro oral, tá? Associada a 160 gramas de cloreto, cloreto de sódio, 20 gramas de cloreto de potássio, 10 gramas de cloreto de cálcio, propileno glicol e 20 litros de água. Isso é bem recomendado e a gente melhora essa condição, tá? A gente tem outros trabalhos mostrando essa mesma relação do drench, onde a aplicação de drench no pós-parto está associado com a redução das concentrações de beta-hidroxibutírato e uma maior produção de leite, tá? Então, um outro ponto a avaliar, com monitoramento também, está associado à produção de leite. Saibam que as vacas elas vão aumentar 10% ao dia durante os primeiros 14 dias de lactação. Então, se essa relação não acontecer, abre o olho, tem problema, é outro ponto a ser monitorado. Da mesma forma, as primíparas vão aumentar 8% nos primeiros 18 dias de lactação. Tá? A dieta, lembre-se que o animal vai sair dessa dieta rica e volumoso com a dieta amidolítica, então os riscos com a SARA são evidentes, e com eles a gente vai ter teor de redução de gordura do leite, outro ponto a ser monitorado, composição do leite, maior risco de laminite, maior risco de policefalomolácea, imunossupressão, cetose, timpanismo, outros prejuízos reprodutivos e deslocamento de abomaso, tá? Então, faz importante o monitoramento das fezes, uma vez que os sinais eles são poucos específicos, mas uma das coisas que a gente vê são fezes assim brilhantes com presença de muco, tá? Então, é um ponto. E aí na necropsia, a observação aqui no rumen da paraqueratose, tá? E a gente consegue também fazer um acompanhamento, um monitoramento dos animais. A avaliação do pH ruminal também é uma outra estratégia, tá? Onde a gente vai avaliar pH inferior a 5,5, entre 5 e 5,5 estão associados à ocorrência de SARA, tá? Então, é outro ponto que a gente vai avaliar. Então, observação desses animais, principalmente com relação à presença de corrimento vaginal e a temperatura, tá? Mostrando que animais que têm metrite, eles vão ter um aumento da temperatura, outro ponto a ser monitorado no pós-parto. E também a pesquisa de corpos cetônicos, seja na urina ou no leite, para a gente detectar precocemente a cetose. E aí os testes mais específicos no sangue associados à dosagem aqui no caso do beta-hidroxibutírato. Tá? E aí, um ponto bem interessante é que essas vacas doentes, elas vão ter com a apresentação de retenção de placenta, metrite, deslocamento de hemomaso, eles têm o beta-hidroxibutírato mais elevado quando a gente compara com os outros animais. Mostrando para vocês que há uma relação, sim, entre o balanço energético negativo e a ocorrência das demais doenças. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai sempre trabalhar, como eu falei para vocês, entre 10 e 12 animais, e aí, a partir de 3 animais positivos, a gente já tem uma positividade no rebanho, que aí a gente precisa monitorar e controlar
essas doenças, tá? Acima de 4, o nível já é alarmante e a gente tem que se preocupar. Então, quais são os pontos? Então, beta-hidroxibutirado, ponto de corte abaixo de 1.200. Acima disso aqui, milimol por litro, a gente já vai ter problemas de rebanho. Da mesma forma, com dosagem de ácidos graxos livres não esterificados no pré-parto, onde a gente vai ter acima de 0,4, de 2 a 14 dias antes do parto, a gente também tem risco para as doenças metabólicas. Tá? Então, isso aqui eu vou passar, tá? Porque não tem tempo. E aí, só concluindo, o score corporal adequado, o que vocês vão buscar, o que vocês vão visar, quais são os pontos que vocês vão frisar. Score corporal adequado, conforto da maternidade do pós-parto, utilização dos grupos de vacas recém-paridas, tá? Então, para categorizar esses animais, dieta adequada no período pré-parto e adaptação dessa dieta, extremamente importante. Garantir a boa ingestão de alimentos no periparto, controle de lesões de casco, tá? No pré-parto e monitoramento nas vacas no puerpério. Então, a receita é bem simples, tá? Mas o bom de ser professor é exatamente isso. Faça isso que vai dar tudo certo. O problema é você ir a campo e conseguir ajustar tudo isso aqui. E aí, desculpa passar do horário, tá? Consegui concluir em 5 minutos, correndo, mas consegui. Tá? Então, agora eu estou à disposição. Quaisquer dúvidas, vocês podem perguntar. Se eu souber, eu respondo. Foi incrível, professor, a palestra. Realmente, eu fiquei sem jeito de acabar interrompendo, porque estava fluindo e muito boa.